Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, ligando a medicina de ponta com você. Muito obrigado a vocês que assistem os nossos vídeos, dão like, compartilham, comentam. Isso é muito importante para o nosso trabalho de divulgação da medicina e de informações baseadas em evidências científicas. Hoje nós temos um convidado. Esse convidado aqui foi um dos primeiros que eu convidei, ele fugiu da gente. Que é o René Gleiser. Ele deu uma fugida, assim, mas aí ele viu que era um negócio legal, agora ele veio. Então o René, que é nosso amigo lá do Hospital Albert Einstein, neurologista, o René ele é formado na Universidade Federal da Bahia, baiano de Feira de Santana, é isso? Salvador? Eu achei que você era de Feira, de Salvador. Ele fez a residência dele em neurologia lá no HCFM USP. Hoje ele é médico do corpo clínico do hospital, neurologista do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, nosso amigo, a gente sempre almoça junto lá, né, René? É verdade. E ele fez a subespecialização lá em demências do grupo do Dr. Ricardo Nitrini. Inclusive, ele veio na sequência do Maurício, né? O Maurício que gravou um programa com a gente sobre demências, um programa muito legal, um podcast muito legal. E hoje ele veio falar de distúrbios de linguagem. Aquela coisa, né, que a gente vai conversar, esquece, não lembra das palavras. Então, ele vai detalhar melhor essa área de distúrbios de linguagem e algumas demências. René, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, né, estar aqui com vocês e contribuir de alguma forma com a disseminação de conhecimento e de informação fidedigna, né, baseada em ciência. E aqui nós temos também o Edson que é professor doutor lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu sou companheiro do Edson há 20 anos, né? Trabalhamos há 20 anos e a gente divulga o conhecimento através desse podcast. Vamos lá, René, vamos começar aqui. Como é que a linguagem se forma no cérebro? Como é que esse lance aí? A gente recebe um estímulo, processa e dá alguma resposta adequada ou inadequada? Como é que é isso aí? Como é que se forma a linguagem no cérebro? Perfeito, Marcelo. A ideia é entender o cérebro, inicialmente, como se fosse uma empresa, né? Que você tem departamentos diferentes e que estão conectados entre si. Então, você tem a área de finanças, você tem a parte de TI, né? Você tem a parte de gestão, e o cérebro funciona da mesma forma. Olhando por esse lado, tem uma região específica do cérebro que é responsável pela linguagem. E imagina que eu te falo uma informação, e que você precisa inicialmente processar essa informação que eu te disse, você precisa entender e em seguida dar uma resposta coerente baseada no que eu te falei. Então imagina que essa informação, obviamente, entra pelas orelhas, em seguida chega na região do cérebro, que normalmente está localizada do lado esquerdo, no hemisfério esquerdo do cérebro. Ela é processada, ela é entendida, né, na região que chama região de Wernicke, e é uma circuitaria, né, que tem conexão com a área da expressão da linguagem, que era de Broca. E por meio dessa interconexão entre essas duas áreas, é possível você entender em seguida o estímulo que está chegando, seja visual, auditivo, tátil. Perfeito, perfeito. E em seguida, essa informação vai ser expressa pela região mais anterior do cérebro, onde estão os neurônios responsáveis pela expressão da linguagem. Pode ser pela escrita, pela linguagem corporal ou pela fala, né? É engraçado, por exemplo, eu tenho uma linguagem corporal super forte, né? Então, às vezes eu tô fazendo um exame, tô me mexendo, o cara fica me olhando, você tá vendo o quê? Aí eu falei, não olha pra mim, porque minha linguagem, às vezes a linguagem é corporal. E é interessante que o estímulo, você não precisa de dar uma resposta imediata, né? O cérebro tem essa capacidade de você discernir e dar resposta no momento mais adequado, né? Exato, exato. Então, você tem uma área de planejamento da fala. Assim como a gente planeja um ato motor, por exemplo, bicicleta ou dirigir, é um ato meio que automático, certo? Então, tem uma área que é a fórmula do movimento.
e a fórmula da fala. Então você processa primeiro, você planeja antes de executar, tanto seja a fala quanto o próprio movimento. Quer dizer, você não precisa de dar a resposta ao mesmo tempo que você recebe o estímulo, né? Você tem a capacidade de dar a resposta no tempo adequado. Exato. Para não provocar algum momento desagradável ou para agradar uma pessoa na hora correta, ou seja, você vai expressar essa linguagem você tem essa capacidade de discernimento, né? Exato. O Dr. René, ele explicou que a linguagem é uma função cerebral, uma função desempenhada pelo cérebro, e o cérebro, ele se especializou. Uma das especializações do cérebro é a linguagem. E o interessante é que o cérebro especializou algumas de suas áreas para a linguagem. E ele quis dizer que a compreensão da linguagem ocorre mais na parte posterior, no caso, no lobo temporal. Então, nós chamamos de área de Wernicke, né? E então a linguagem, a compreensão da linguagem, ela ocorre principalmente, mas não somente, mas principalmente numa região mais posterior que o Dr. René explicou, que nós chamamos de área de Wernicke, e a expressão da fala, por exemplo, ela ocorre numa região do cérebro mais anterior, já no lobo frontal, numa região mais anterior. E o interessante, René, que a linguagem é uma coisa super dinâmica, né? Que Exato. conta idade, cada idade tem uma linguagem diferente, conta cultura, Sim. né? Cada tipo de povo tem uma linguagem diferente, não é só o idioma, é comportamental, né? Total. Vou te dar um exemplo lá, quando eu ganhei o prêmio, quando a gente ganhou o prêmio na Bulgária lá, e um sueco me entregou o prêmio. O latino, a linguagem corporal é o quê? Muito obrigado, eu meti um abraço no cara, o cara fez isso porque a linguagem deles não é assim, né? Então, há diferenças ao redor do mundo na linguagem e o tempo também, né? Então, a linguagem da Idade Média não é a mesma linguagem de agora, as respostas são diferentes, né? É extremamente dinâmico isso. É verdade. E a linguagem é um processo muito interessante e importante para a sobrevivência do ser vivo. Linguagem tem um objetivo de comunicação, né? Nós, seres humanos, mas a linguagem não está restrita somente no ser humano, né? Também em outros animais, mas a linguagem tem o objetivo de comunicação, isso que é o importante. E a comunicação requer a expressão da linguagem, assim como o entendimento da linguagem. E nós temos várias maneiras de nos expressar, assim como de receber a informação, seja através de línguas, né? Seja através da linguagem, por exemplo, através de mímica facial, por exemplo, mímica com as mãos, seja através de linguagem corporal, outras, né? Seja através de cartas, né? Linguagem escrita e leitura, né? O WhatsApp, por exemplo, é um dos últimos avanços perigo, do né? mundo científico em relação à O linguagem. grupo de WhatsApp é um perigo, né? Verdade. Porque ele pode ser reunir amigos e reunir discordância, né, cara? Briga, etc. Pode Isso tanto depende reunir amigos como desunir separar. amigos. É verdade. Bom, isso é super importante porque essa linguagem do WhatsApp dá margem para o erro de comunicação, exatamente porque não está presente o tom de voz, a postura, o olhar e a expressão. Então, isso faz com que existam erros no processo de comunicação. E até a gente fica na dúvida, será que a pessoa entendeu? Será que ela gostou? Será que ela não gostou? Será que ele Porque tá você não- magoado ou ele achou Exato, engraçado, né? exato. Porque Isso é muito você não tem frequente. esse tipo de expressão, né? Isso ilustra muito como a comunicação não são só as palavras usadas, né? Tem toda essa linguagem corporal e de expressão. E você tocou num assunto bem interessante, Edson, que a linguagem parece ter um componente meio primitivo, que vem inclusive dos animais. Então tem estudos que mostram
mostram que, por exemplo, os macacos, quando eles visualizam uma cobra, que é um perigo, eles dão um tipo de grito, né? E que todos olham para baixo e sobem nas árvores. E quando eles visualizam uma águia, um gavião, que também é um predador dos macacos, eles olham para cima e se escondem, né? Então tem um processo de comunicação e, obviamente, a capacidade de comunicação é muito mais elaborada evolutivamente em relação a outros animais. E em relação à cultura, isso é extremamente interessante, que a gente observa muito. Não só fora do país, mas no próprio Brasil, é impressionante que muda muito a forma de comunicação. O nordestino, ele tem um approach muito mais caloroso. E quando eu cheguei em São Paulo para fazer residência, era bem interessante que eu falava tocando. Era um processo de comunicação corporal, né? E aí eu vi que aqui em São Paulo não é também tão... Não precisa ir para a Suécia, não. Aqui no Brasil mesmo a gente já percebe um pouco de diferença. Então, isso é bem interessante. Isso foi muito marcante. Quando eu abracei um sueco, eu senti um cara duro fazer isso, porque não é a linguagem deles, né? Eles não têm essa linguagem de toque como nós temos aqui no Brasil, né? E para falar da questão do WhatsApp, que é uma forma de expressão, foi um avanço assim fascinante o WhatsApp, porque o WhatsApp primeiro foi algo em que nós digitávamos as nossas ideias e nós passávamos através do WhatsApp digitando. Aí depois o WhatsApp deu um jeito, aí nós pudemos gravar a nossa voz, a nossa fala, aí sim já vem a entonação, se nós estamos nervosos ou não, etc. E depois o WhatsApp, depois de algum tempo, eu lembro disso, porque todos nós acompanhamos esse processo de melhor da língua, da expressão da linguagem através do WhatsApp, e depois, atualmente, vídeos, em que nós conseguimos ver a expressão facial da pessoa, em que nós sabemos através da expressão facial se a pessoa gostou ou não gostou, se a pessoa está nervosa ou não. Ou seja, aos poucos, o WhatsApp ele foi tornando a linguagem mais e mais completa, de modo, hoje em dia, a permitir, inclusive, consultas médicas através do WhatsApp. Ou seja, o mundo está mudando. Isso é muito, muito interessante. Agora, tem uma coisa que lamentamos, que justamente para não ter erro de comunicação, é justamente que nós precisamos seguir as regras de gramática, as regras de pontuação. E isso aí ele pega na linguagem digitada, na linguagem escrita digitada. Então, por exemplo, no WhatsApp, muitas vezes as pessoas mandam uma mensagem e acaba fazendo inimigos, etc. E a intenção nem foi essa, ou seja, os verdadeiros mal entendidos, brigas que acontecem por causa de um texto mal escrito. Então, a nossa população, a população brasileira, deve receber uma educação melhor na língua portuguesa para que para que as pessoas possam usar pontuação de maneira apropriada, né? A gramática de modo apropriado, vocabulário de modo apropriado, para que não haja erro de comunicação que você citou. Perfeito. Bom, vamos falar então um pouquinho de distúrbio de linguagem, né? Quais são os principais distúrbios de linguagem? Os mais frequentes aqui, ó. Quando que uma pessoa... Quais são as principais causas de problema nessa circuitaria? Entender e dar a resposta adequada. Perfeito, Marcelo. Antes de responder essa pergunta, eu acho interessante descrever como que a gente avalia a linguagem na beira do leito, né? Uma avaliação mais simples, diferente de uma avaliação de um fonoaudiólogo, que seria uma avaliação muito mais completa. Então, primeiro a gente checa como o paciente está fluente na comunicação, que seria a quantidade de palavras faladas por minuto. É interessante quando a gente vê uma pessoa fluente em inglês, por exemplo, ela fala de forma fluida, né, contínua, e não tem tantos intervalos e pausas como uma pessoa que não é tão fluente em nenhuma outra língua tem. Então, a primeira parte da avaliação é a comunicação espontânea e a fluência da fala, quantidade de palavras faladas por minuto. No segundo momento, a gente faz a avaliação da nomeação. Você pede o paciente nomear coisas simples, corriqueiras do dia a dia,
como o que é isso, né? Nomear como uma caneca, uma camisa, e você vai tornando isso um pouco mais complexo, do tipo, o que é a parte de tal objeto, ó, o cabo da caneta, ou o botão da camisa, objetos que não são corriqueiros, como um crachá, ou um grampeador, por exemplo, se ele não trabalha na área. Então, você vai tornando mais minuciosa a sua avaliação por meio da nomeação. Porque uma das coisas precocemente comprometidas na linguagem é a capacidade de nomeação quando tem alguma patologia neurológica. Quer dizer, o cara enxerga uma coisa e não sabe dar um nome para ela. Exato. Que a gente pode chamar de anomia. A anomia. Né? Então, a gente faz a avaliação da fluência, a avaliação da nomeação, a avaliação da escrita e da leitura e a avaliação da compreensão, que você pode pedir para ele identificar ou ver se ele entende alguma frase. Como, por exemplo, um ato simples como feche os olhos, levante o braço direito e toque então na orelha esquerda, ou voz passiva, como o irmão do seu pai é o que é seu, o tigre foi morto pelo leão, quem morreu, são formas de avaliação da linguagem para você avaliar a compreensão, né? E você tem uma avaliação mínima da capacidade desse indivíduo de identificar e reconhecer, de compreender, né? E de se expressar e de falar. Então, a gente consegue fazer uma avaliação mínima beira-leito da linguagem dessa forma. Baseado nisso, aí você vai identificar qual é o componente da linguagem que tem um comprometimento. Então, como o Chu explicou, o Edson explicou, desculpa, ele identificou que na região temporal posterior e parietal tem a região da compreensão. Então, se tem uma lesão dessa estrutura, por exemplo, por um tumor ou por um AVC, esse indivíduo ele vai ter uma fluência boa, porque a região anterior frontal está preservada, que é da expressão da linguagem, mas a parte posterior de compreensão está comprometida. Então, ele não consegue entender, mas ele consegue falar. Então, parece um paciente confuso, que ele consegue se expressar, ele fala, tem fluência, mas ele não entende nada. Então, ele dá respostas inapropriadas à pergunta. E quando você faz aquelas perguntas que eu pedi para checar a compreensão, ele tem dificuldade. Então, pode ter uma dificuldade de compreensão da linguagem. Ou seja, chama afasia de compreensão. Exato. Ele não consegue entender, Exato. ele não consegue entender os estímulos que chegam para ele, sejam visuais, auditivos ou até mesmo o que falam para ele. Perfeito, exatamente. Mas já o indivíduo que tem uma lesão na região anterior, na região frontal, ele vai ter dificuldade de expressão da linguagem. Então, ele vai ter uma fala telegráfica, ele vai ficar pausando e buscando palavras para falar, e ele percebe isso, fica angustiado. E quem está escutando essa pessoa falando também fica angustiado, porque vê o esforço que ele está fazendo para conseguir falar. E a quantidade de palavras faladas por minuto, que é a fluência, acaba ficando muito reduzida, porque ele tem dificuldade de expressão da linguagem. É como se ele estivesse no primeiro ano do inglês, né? Exatamente. Fica lá, pausando, procurando a palavra. E tal, Isso mesmo. Agora, cara, vamos lá. Né? Você falou uma coisa, antes de entrar nos distúrbios de linguagem, por exemplo, no dia a dia, nós dois aqui, 53 anos, 54, você 53 anos. Cara, a gente tá conversando, putz, sabe aquele cara? Que cara? Aquele lá, a cara do indivíduo tá ali e a gente não consegue dar o nome para ele, né? Ou aquele evento, o evento tá na cabeça, a gente tem uma anomia. Isso acontece depois dos 50 anos com muita frequência. O que é isso, cara? Isso é esquecimento? Isso é anomia? O que é isso? Não, perfeito, Marcelo. Pode observar que isso não é necessariamente algo patológico. Não significa que tenha uma doença, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade desde que nasceram, né, de lembrar de nomes. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade de lembrar fisionomia. Então, já cheguei a encontrar num bar um amigo da época da pré-escola, né? E não lembrava o nome dele. Eu lembrava da fisionomia dele, de onde eu conhecia ele, mas não lembrava do nome, né? Então, eu até errei o nome do Edson aqui, por causa dessa dificuldade que eu tenho prévia. Então, é a dificuldade de nomes que a pessoa tem previamente. E não é incomum a gente perceber isso no consultório. Então, tem dificuldade de nomeação, de nome de pessoas. Então, isso pode ser algo, e é interessante notar que existe uma curva, né?
Claro que isso pode piorar um pouco com a idade, né? Porque a gente tem realmente um processo de atrofia que já começa depois dos 30 e poucos anos. A gente já começa a ter uma atrofia e um certo comprometimento cognitivo. Mas a curva desse comprometimento é uma curva que é mais aplanada, né? Não é tão inclinada como a curva de um paciente Tipo que assim, tem um você quadro começa a esquecer patológico. tudo, né? De uma vez. Isso não é uma curva muito gradativa que você vai Isso. esquecendo aos pouquinhos ao longo do tempo. Exato, é muito sutil, né? E não tem um grave comprometimento da sua funcionalidade, do que você faz no dia a dia. Você consegue continuar se relacionando, fazendo suas atividades, cuidando da casa, trabalhando, sem prejuízo. E eventualmente um esquecimento. Isso é algo normal, que pode acontecer realmente com a idade. E tem pessoas que têm uma predisposição maior do que outras, né? Isso prévio. Porém, no momento que você começa a ter uma perda gradual e progressiva da dificuldade de nomeação, isso pode significar alguma doença e merece investigação de passar no neurologista, de fazer uma avaliação fonoaudiológica para poder identificar o que está acontecendo. Porque esse prejuízo tem uma velocidade de progressão mais rápida e gera, em algum momento, prejuízo de funcionalidade, né? Uma dificuldade no trabalho dele, no dia a dia, relacionamento. na vida social. Isso traz prejuízo, né? E gera um impacto na qualidade de vida dele, consequentemente. Então, esses casos merecem uma investigação diagnóstica por um especialista, né? Vou te dar um exemplo. Esse fim de semana eu fui lá fazer uma trilha lá, escalar uma montanha. Éramos um grupo de 4, eu e mais 4. Eu vi no Instagram. Cara, eu não conseguia lembrar o nome das pessoas. Eu tinha que tomar um cuidado enorme para as pessoas não acharem que eu era mal educado, porque eu confundia o nome de todo mundo ali o tempo todo. Eu tenho uma dificuldade enorme. Mas eu acredito que dentro desse processo fisiológico não patológico podem existir condições que aceleram ou que exacerbam essa dificuldade de dar nomes, como, por exemplo, você acha que o estresse, a sobrecarga, a privação de sono, etc., isso pode causar, isso pode piorar essa situação e não ser uma patologia necessariamente? Com certeza, Marcelo. E isso é muito comum e a gente observa isso no nosso dia a dia, né? Se você perde a noite, faz um exame de madrugada, dá um plantão, não dormiu bem, passou a noite em claro, está estressado, está sobrecarregado, seja no trabalho ou na vida pessoal, né? Isso é muito comum de acontecer, esse comprometimento cognitivo. Porque, como a gente disse antes, existe uma circuitaria, né? Um processo de comunicação. Quando a gente tem uma sobrecarga mental, é como se o computador tivesse sobrecarregado e começa a rodar ali, tentando ter conexão e funcionar. Você dá uma pausa, você quer que eu estava fazendo mesmo, se confunde, perde objeto. Você tem que reiniciar a máquina, né? Tem que reiniciar a máquina. Tem que ter uma noite bem dormida, um lazer, um descanso, né? Para poder você voltar ao seu funcionamento normal. Então, é muito comum o estresse, a sobrecarga, a ansiedade, né? A depressão, que pode gerar até um quadro de, vamos chamar de talvez uma pseudodemência, uma né? pseudodemência. Devido Na a realidade, grave... o cara tá deprimido, né? Exato, um grave comprometimento de estresse, sobrecarga, o burnout. O burnout, Isso que é foi uma coisa muito comum hoje, né? Muito. E nessa nossa sociedade de alto desempenho, né, de alta exigência, que você tem que ser bom em todos os aspectos da sua vida, isso gera uma sobrecarga, né? E não é possível você ser bom em tudo, né? E um outro exemplo muito comum, complementando o que o René está falando, acontece nas mulheres que entram no climatério. Você sabe que o climatério é um período de vida da mulher, período de vida em que começa o corpo, os hormônios começam a ficar insuficientes, a mulher começa a ter alterações hormonais próprias da idade, né, em que no meio dessas alterações nós temos a menopausa. Então é o período um pouco antes, até depois, nós chamamos de climatério. E nesse período, alterações hormonais na mulher fazem com que a fisiologia do organismo não seja a mesma daquela fisiologia de uma jovem de 20 anos de idade. E, naturalmente, o desempenho cerebral cai.
E isso é muito interessante. A gente tem que diferenciar bem. Eu acho que você, como neurologista, principalmente das áreas da distúrbio de linguagens e demência, o acompanhante que leva o paciente, ele pergunta, doutor, eu tô esquecido pra caramba também, eu tô demente, não tô... Isso deve ser uma pergunta frequente, né? E a gente tem que sempre lembrar a população que esquecimento não é sinônimo de demência. Claro que se você tem, como você falou, um distúrbio cognitivo com curva rápida, aí você tem que investigar. Mas, às vezes, até na investigação, você cai ali na depressão, no burnout, na pressão do dia a dia, no estresse, na privação de sono, consumo de álcool, etc, etc. Né? Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado para diferenciar isso, eu acho. Em outras palavras, o Marcelo quis dizer que, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, à medida que os anos vão passando, é natural que o cérebro não tenha o mesmo desempenho de um jovem de 20 anos de idade estudando para o vestibular. É claro que o jovem de 20 anos de idade tem um desempenho cerebral, seja para linguagem, seja para memorização. Uma plasticidade neurológica. Isso, né? muito, muito mais efetiva do que uma pessoa de 60 anos. Ou seja, uma pessoa de 60 anos, até um certo ponto, é normal ter pequenos esquecimentos, né, de não lembrar aquela palavra exatamente, de repente estar conversando e se desfocar, ficar desatento e não lembrar da conversa que estava ocorrendo, mas de modo bem pontual. E se beneficia de pista, né, Edson? Isso. Não, você lembra que eu falei? Lembro o que aconteceu. Perfeito. Isso é um dado super importante. Ou seja, se a pessoa de repente lembra, significa que tem memória. É diferente daquela pessoa, não, mas toda a conversa que aconteceu não lembra mais nada. É totalmente diferente. Aqueles que, quando nós damos uma pista, a pessoa lembra completamente, dando continuação. Ou seja, isso significa que o evento é normal. E é claro, tudo isso desde que não comprometa as atividades diárias da pessoa. Né? O grande divisor de o que é normal e o que não é normal é grau de progressão, ou seja, grau de velocidade de agravamento e se atrapalha ou não o dia a dia da pessoa. É isso que vai dividir o que é normal e o que não é normal. Perfeito. Você falou de pista. Isso. Fala aí. Isso é super interessante que o Edson colocou, às vezes você tem um esquecimento, por exemplo, de um filme ou de uma conversa, e aí quem estava com você lembra, não, você lembra que o ator tal participava desse filme e que tinha uma cena, ou seja, você dá dicas, você dá pistas que você consegue resgatar essa informação que está armazenada em alguma parte do cérebro. Um trigger para resgatar a informação. Isso é um bom sinal, né? De que provavelmente não se trata, a princípio, de que seja alguma doença neurológica. Óbvio que a gente precisa ficar atento, né? Mas esse é vamos dizer assim, um bom sinal, um bom prognóstico, né? Então, diante do que a gente conversou até agora, eu quero falar sobre 4 pontos importantes. Um que o Edson colocou, da mulher no climatério, né? Dessa flutuação hormonal. Outra coisa também no período perimenstrual, do estresse, que pode ocorrer devido a essa flutuação hormonal, e pode ter também comprometimento até cognitivo, né? E da famosa cefalopatia gravídica, né? Quando você conversa com a grávida, ela conta, né, que fica meio lenta, que parece que está com déficit de atenção. E isso pode até se exacerbar, essa dificuldade de atenção sustentada, de concentração, de foco, e fica meio distraída, meio lentificada. Isso pode acontecer devido a essa flutuação hormonal. Isso é um ponto importante. O outro é em relação, vale muito a pena a gente falar sobre a questão do sono, né? Não só em relação ao sono mal dormido do paciente que tem, do indivíduo, né? Não vou chamar de paciente, que tem sono e tem dificuldade para dormir, dorme pouco e acorda cansado e não tem um sono restaurador, como existe uma patologia que é subdiagnosticada, né? Que é a apneia obstrutiva do sono. Falamos aqui, o podcast todo é muito importante. Que é super importante, né? Porque é como se o paciente a noite inteira estivesse apresentando uma baixa oxigenação do cérebro
E é fundamental para o metabolismo cerebral, para o funcionamento dos neurônios, oxigênio. E ele fica tendo hipóxia e obstrução da respiração durante a noite inteira, como se estivesse queimando mesmo os neurônios. E ele acorda com a sensação de sono não reparador, pode ter ronco, né, associado, sonolência diurna, irritabilidade, distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, e o diagnóstico é pela polissonografia, né? Então, se tem essa chance, é importante que seja diagnosticado e tratado com o uso do aparelho do CPAP. E acima de tudo, a apneia do sono, distúrbio de cognição, né? O cara não consegue raciocinar. Gera comprometimento cognitivo, inclusive Não grave. raciocina, Seria uma né? demência reversível em muitos casos, né? Que você trata e você melhora. E você colocou algo super importante também, Marcelo, que é em relação a essa investigação. A primeira coisa diante de um indivíduo com queixa cognitiva é fazer um checklist de condições que podem comprometer essa função cognitiva. Então, você citou algumas. A gente já falou sono, né? A gente já falou sobre questões de humor, de ansiedade e depressão. Você precisa tratar essas condições antes de falar que o indivíduo tem um quadro demencial. Você precisa corrigir, você precisa limpar esse fator confundidor, tirar tudo isso da esse frente, viés né? da frente, para poder você chegar à conclusão de que realmente tem um comprometimento cognitivo neurológico. E isso envolve sono, transtornos do humor, ansiedade, né? Déficits nutricionais, principalmente deficiência de vitamina B12, é importante que seja medido e acompanhado, função tireoidiana, né? E hemograma, às vezes está com anemia, às vezes está com insuficiência hepática, insuficiência renal, distúrbio hidroeletrolítico. Então, essa investigação básica, né? Investigar se não tem sífilis, alguns casos, considerar se não tem HIV, como apresentação clínica inicial, comprometimento cognitivo. Então, tem que fazer um screening básico. Posso acrescentar uma coisa no screening aqui? Com certeza. Sedentarismo. Opa, com certeza. Com certeza. A falta de prática de atividade física entra como uma das possibilidades de demência reversível. Reversível. Porque a falta de atividade física, falta de estímulo cognitivo, baixa escolaridade, hipoacusia ou redução da audição, né? Se eu não me engano, corresponde a 8% dos casos de demência reversível. Você coloca uma prótese auditiva, o paciente reverte, né? Porque ele, na realidade, a informação não está chegando, né? Exatamente. Assim como tá aquelas chegando. pessoas que têm catarata importante, Verdade. Deprimem, às vezes, até. em que a acuidade visual é baixa e o cérebro, portanto, fica, entre aspas, preguiçoso por falta de estímulo. Então, o declínio cognitivo pode muito bem ser por falta de estímulo visual. Por isso que o que o René falou, que estímulos visuais, estímulos auditivos são muito importantes. E o René ele citou a questão da função tiroidiana. Então, tanto o hipertiroidismo, ou seja, produção excessiva de hormônios tiroidianos, assim como hipotiroidismo, né? Ambas as condições, excesso de hormônios tiroidianos, assim como falta de hormônio tiroidiano, acabam desagregando a função cerebral, acabam modificando o funcionamento cerebral e, portanto, a cognição acaba ficando prejudicada. E nós sabemos que a memória é uma das esferas da cognição mais importantes. Bom, então o René falou aqui do screening. Quer dizer... E claro, para não esquecer de outras causas importantes, como, por exemplo, hidrocefalia, que é o acúmulo de água no cérebro, no caso, hidrocefalia de pressão normal dos idosos, por exemplo. Uma outra causa relativamente frequente, né, seria o hematoma subdural crônico, né? Às vezes, o senhor de idade que toma aspirina, por exemplo, bate a cabeça, cai, de modo leve, acorda, fica bem e fica lá sangrando. Depois de 1-2 meses, começa a ter declínio cognitivo. Aí, de repente, fazemos uma tomografia, está lá, hematoma subdural crônico, são as famosas causas reversíveis das alterações de memória e de outras funções cognitivas. Perfeito, Edson. E vale a pena considerar duas questões aqui importantes. Uma, que você falou sobre o estímulo cognitivo. A gente observou muito isso com a pandemia, com o isolamento social. Exatamente, eu ia falar isso, engajamento é tudo, né, cara? Nossa, o que a gente observou de demência rapidamente progressiva,
né, de idoso que ficou isolado em casa. Isso, uma pseudodemência Aquele rapidamente idoso que progressiva. tinha o hábito de manhã acordar, fazer a caminhada dele, depois vai no mercado, faz a compra, dá bom dia pro caixa e tal. Pegar o neto na escola, pega o almoçar neto com a da família. Isso, quando foi cortado, o número, acredito que o número de demência, assim, ou déficit de cognição... Sim, com explodiu, certeza. né? E outra questão é, às vezes, o indivíduo tinha, por exemplo, uma doença de Alzheimer prévia, né? Subdiagnosticada, sem repercussão clínica importante, e com isolamento social, essa doença avançou rapidamente, Muito rápido. né? Acelerou o comprometimento cognitivo. Então, a gente vai falar um pouquinho à frente, dentre as estratégias de prevenção, né? Ou de prevenção de um quadro demencial, ou de diminuir a velocidade de progressão quando você tem a demência, a interação social, né? Esse vínculo social, o contato com as pessoas é fundamental para gerar esse estímulo cognitivo e prevenir o comprometimento mais acelerado da evolução da doença. E outro ponto que o Edson colocou do hematoma subdural é interessante, que eu fui chamado para avaliar um caso de um paciente que estava mais lentificado, comprometimento cognitivo, mais isolado, era super ativo com os netos e estava mais indiferente, nem interagia, e fazia super questão, pegava os netos, passeava. E ele estava isolado, indiferente, quieto, mais lentificado, era super bom de conta, não conseguia mais fazer conta. E quando eu avaliei, ele tinha realmente comprometimento mais do lobo frontal, né? Que é responsável por funções de planejamento, organização, atenção sustentada, seleção, inibição de resposta e comportamento. Eu falei, parece que tinha uma evolução meio arrastada. Parece um quadro demencial, pensei até, ou uma doença de Alzheimer de forma atípica, uma variante mais frontal, ou uma demência frontotemporal, comprometimento mais da região frontal. Aquela do Bruce Willis, né? Do Bruce Willis. E eu me surpreendi quando a gente fez uma investigação pensando nesse screening que o Edson colocou, que nem sempre é evidente, que precisa ser feito um exame de imagem do crânio, por exemplo, e vi que tinha hematoma subdural bilateral, e a gente não tinha histórico de queda, mas ele tinha feito uma raquianestesia, duas anestesias simultâneas, ele fez uma hipotensão licórica E fez o hematoma. e fez o hematoma subdural bilateral, que é uma das complicações. Foi um caso anedótico, mas que ilustra o que o Edson colocou de que precisa de um exame de imagem para afastar que não tem um tumor cerebral, não teve um AVC, né, em uma área estratégica que faz parte dessa circuitaria da linguagem ou da memória, né, ou uma hidrocefalia, obstrutiva ou não, ou seja, afastar alguma condição estrutural que acometeu o cérebro que poderia gerar um comprometimento melhorou. cognitivo. Fez o blood patch, né, que é É. aquele procedimento que você coloca sangue do próprio paciente, funciona como um cimento, e fecha esse buraco que estava drenando o líquido, gerando hipotensão licórica, e ele vem evoluindo progressivamente com melhora. Ah, que bom, que bom. Ou seja, são as causas tratáveis Isso. das síndromes Então- demenciais. Então, Isso é muito resumindo o importante. que o Renê falou, vamos deixar as portas de entrada abertas, né? De estímulos auditivo, visual, Exato. tátil, engajamento, né? Manter a mente e o corpo ativos, né? Ativo. Como Edson falou em vários podcasts, o ser humano foi feito para se movimentar e para se comunicar. Isso. Interagir. Para interagir, para ter gente ao redor, né? É um ser sociável, né? É, ser sociável. Bom, vamos lá. Então, vamos falar das patologias agora. Eu li um artigo que você escreveu na UOL, um artigo bem interessante, né? Bem interessante, bem legal aquele artigo, está muito bem escrito. E você falou de perda súbita. De repente, o cara desenvolve um distúrbio de linguagem. Você falou da perda fisiológica, da súbita e da mais lenta. Vamos falar, por exemplo, eu acordo com distúrbio de linguagem, assim, de repente. Né? Perfeito. O que pode ser? Uhum. Uma instalação aguda ou súbita do comprometimento de linguagem, a gente precisa pensar em alguma lesão estrutural de instalação aguda, né? E diante disso, a gente pensa em algumas possibilidades. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tem que pensar em uma causa vascular, né? Ou seja, um derrame. Um derrame, né? Ou faltou sangue naquela região específica do cérebro, que seria o acidente vascular cerebral isquêmico, né? Que necrosou, faltou circulação naquela região.
ou hemorrágico, que seria o rompimento de algum vaso e o sangramento naquela região específica. Então tem que pensar sempre nessa possibilidade e ir rápido ao pronto-socorro. Ou seja, distúrbio de linguagem de instalação rápida e súbita é igual a hospital urgente. Quanto antes. Tem que chegar rápido, porque tem possibilidade de às tratamento. vezes o cara vai lá, não, mas o braço dele tá ok, a boca tá ok e tal, ele só não consegue falar, deve estar chateado com alguma coisa. Não, é hospital. Hospital. E o Tem rápido. que ir pro hospital rápido. O quanto antes, porque o tempo faz diferença. Se esse paciente tiver um derrame isquêmico, por exemplo, tem a possibilidade, se ele chega em até 4 horas e meia, quanto antes melhor, porque tempo é cérebro, né? O tempo passando, o cronômetro rodando, é neurônio morrendo. Então tem que ir rápido, porque tem a possibilidade de abrir essa artéria que fechou por um trombo. Então tem a possibilidade de um agente trombolítico. E minimizar a chance de sequela, né? E minimizar a chance de sequela e de desfecho de evolução desse paciente, né? Então isso dá até espaço para um outro podcast. Sim, que é o AVC, que seria né? que é AVC, que seria a possibilidade de O dissolver esse o coágulo. Ricardo fez esse podcast. Ótimo. Por outro lado, Ótimo. se o AVC for hemorrágico, formou um hematoma, é importante o paciente estar no hospital, lugar de quem tem entupimento de artéria do cérebro, entupimento súbito de uma artéria do cérebro, assim como sangramento no cérebro, é no hospital. Não fique em casa diante desses sintomas. Isso é muito importante nós reforçarmos. Se tiver entupido e se tiver dentro do critério temporal, ou seja, dentro de 4 horas, nós podemos abrir o vaso. E se estiver sangrando, o paciente precisa ficar dentro do hospital para controlar a pressão, para não continuar sangrando, para não ressangrar, por exemplo. Se tiver uma crise hipertensiva muito exagerada, num sangramento cerebral, nós precisamos controlar a pressão para que não haja ressangramento. Ou seja, e se o hematoma for muito grande, nós podemos operar o hematoma e preservar cérebro. Em outras palavras, lugar de quem tem distúrbio súbito de linguagem, dificuldade súbita de linguagem, seja na compreensão, seja na expressão, né? Como a dificuldade de linguagem é um sintoma, esse sintoma deve ser atribuído ao AVC e vocês devem levar os pacientes para o hospital imediatamente. E outra coisa importante que às vezes melhora, né? E se melhorar não necessariamente significa que você tem que ficar em casa e que está tudo bem. Muito interessante isso. Porque pode ser o que a gente chama de um ataque isquêmico transitório. E isso seria um evento embólico, fechou a artéria e o próprio organismo dissolveu. Mas isso significa que pode recorrer, pode acontecer de novo. E dessa próxima vez, não dissolver você o coágulo não tem a mesma chance que você teve. Que você teve antes. E fechar completamente, e aí sim você tem um evento, um derrame grave e deixar uma sequela importante. Então, se você teve e mesmo assim melhorou, tem que ir para o hospital. Tem alguns pacientes até que descrevem, eu fiquei acho que uns 10 segundos. Eles falam assim, 10 segundos. Doutor, foi muito esquisito. Eu estava conversando, de repente, não conseguia mais falar, ou não falava coisa com coisa. Minha esposa percebeu, ela perguntava se eu queria café, eu falava banana ou seja, o cara ficou com distúrbio de linguagem por alguns segundos e melhorou. Aí eu não me preocupei, não, tem que se preocupar. Com certeza. Até que se prove ao contrário, foi um ataque isquêmico transitório, ou seja, abriu a artéria lá, mas você tem risco de ter um pior, né? Em outras palavras, se houve o sintoma neurológico, se apareceram sintomas neurológicos, pode ser de linguagem, pode ser de sensibilidade, tipo dormência em metade do corpo, por exemplo, ou diminuição de força de um dos lados do corpo, ou alteração do equilíbrio, ou alteração da marcha, a pessoa não consegue andar, fica com andar como se fosse andar de embriagado, andar de bêbado, e mesmo que seja transitório, tudo passou em 20 minutos, por exemplo, devemos levar o paciente para o hospital. Por quê? Porque dentro das primeiras horas, a chance de recorrência e de algo mais grave e que deixa com sequelas graves, a chance não é pequena, a chance é alta. Exato. E só para citar diagnósticos diferenciais, né? Outras condições que poderiam também gerar uma alteração de linguagem de forma súbita e às vezes transitória. Seria, por exemplo, uma crise epiléptica. Focal, né? Uma crise epiléptica focal,
que seria uma irritação do cérebro naquela região específica da linguagem que a gente já falou aqui. Isso pode gerar um bloqueio da linguagem, que pode durar bastante tempo, inclusive virar um status, que é a permanência dessa crise e um bloqueio da linguagem de forma muito duradoura. Ou seja, tem que ir para o hospital de qualquer maneira. Exato. Tem tratamento, né, para evitar recorrência, ou até essa crise focal pode progredir para uma crise generalizada que a gente conhece como tônico-clônica generalizada, uma crise convulsiva propriamente dita. E tem tratamento para evitar que isso aconteça. E o outro diagnóstico diferencial seria uma aura relacionada à enxaqueca. Que às vezes o paciente pode ter uma alteração de linguagem transitório, né? Pode sentir uma dormência no braço, ou uma alteração visual que perde um campo visual, ou a visão fica meio ondulante, vê pontos cintilantes na visão e pode ter uma correlação direta com a dor de cabeça em seguida ou não, e que pode ser uma manifestação relacionada à enxaqueca, que também tem tratamento para prevenir novos eventos. Isso é a tal da depressão alastrante? Exatamente. A gente gosta de depressão alastrante. Caso seja enxaqueca e você nunca foi investigado, ou seja, caso seja sintoma neurológico associado à enxaqueca, mas a pessoa nunca foi investigada, também merece procurar o médico para uma investigação. Até que se prove ao contrário, a gente deixa a enxaqueca aí como diagnóstico diferencial, de exclusão. De exclusão. Tipo assim, ficou afásico, vai para o hospital, tive a dor, vai para o hospital, faz os exames, investiga. E uma outra causa que também dá esses distúrbios de linguagem ou qualquer sintoma neurológico súbito e que ocorre com uma certa frequência que nós precisamos descartar, hipoglicemia. Isso. Então, E se tiver tendo hipoglicemia, o lugar é também no hospital. Exato. Tudo Perfeito. No hospital. E isso que você falou, Marcelo, é muito importante, né? O diagnóstico de exclusão é uma hora de enxaqueca, né? Não vou pensar que seja uma hora de enxaqueca como principal hipótese, porque eu posso deixar de dar o diagnóstico de doença mais grave e tratável como um derrame, né? E você tira a chance do cara, e você dá a chance pro cara ter o segundo AVC. Exato. E, além disso, quem tem enxaqueca com aura tem mais chance de ter AVC do que populações que não têm. Sim. Isso até um cuidado que tem enxaqueca com aura e fuma ou usa anticoncepcional combinado com estrogênio, aumenta ainda mais a chance de trombose. É um cuidado, né, que precisa ter. Até que se você trabalha no pronto-socorro e for perguntar para todos os pacientes que chegaram com acidente vascular cerebral grave, né? Por exemplo, metade do corpo sem se mexer, sem conseguir falar, etc. E for tirar uma boa história, a família ou mesmo o paciente, eles acabam falando, doutor, na verdade, não é a primeira vez que eu tenho esses sintomas. Na verdade, semana passada eu tive um pequeno sintoma, formigou o meu braço, etc. E como foi discreto, eu deixei para lá. Acabei não procurando o médico. Então, de modo, com uma porcentagem assim não desprezível, as pessoas te contam que houve algum sintoma neurológico antes, só que não procurou o médico, não foi investigado. Aí acabou tendo um AVC de vez. Nós somos da época aí, na década de 80, 90, né? O cara tinha um sintoma desse, chegava bem no pronto-socorro, o cara dava o AS, vai procurar um neurologista. Porque você não tinha também muitas formas de investigar. Hoje não. Se o cara tiver isso, ele é internado, investigado, porque não vamos dar sopa para o azar, né? Exatamente, Marcelo. E, infelizmente, tem regiões do Brasil, né? Até mesmo dentro do estado de São Paulo, que ainda é feita essa conduta. Eu já vi isso. Do paciente ter um acidente vascular cerebral, um derrame, e não ser feito o trombolítico. Passeando por aí, né? Então, hoje em dia, a gente tem a disponibilidade da telemedicina, né? Que tem um neurologista à distância, que você faz uma ligação e fala, ó, o paciente chegou com suspeita de AVC, o que a gente faz, né? Tendo uma tomografia de crânio já é suficiente para auxiliar na condução do caso. Isso é uma questão de saúde pública, né? Que vale a pena a gente bater em cima disso, que o derrame na fase aguda tem possibilidade de tratamento e a gente precisa divulgar isso, expandir isso. É uma questão super importante. E isso entra nos distúrbios da linguagem, quer dizer, ficou difícil para falar subitamente, ficou esquisito, faltou a palavra, não sai som.
Isso, não consegue construir a frase, não consegue, sabe o que falar, mas não está conseguindo encontrar a palavra e não está conseguindo construir a frase. Procure um médico. Joia. Exatamente. Vamos agora para as outras. Vamos para as afasias de progressão mais lenta. A gente vai acabar desembocando na demência, né? Fala aí pra gente, quais são as principais causas? Perfeito. Tem algumas doenças que elas se apresentam com acometimento neurológico de uma característica neurodegenerativa, né, que seria decorrente de deposições anômalas de proteínas que geram um processo tóxico no cérebro e morte de neurônio, né, e isso compromete a função cognitiva. A depender da região onde essas proteínas se depositam e gera o processo inflamatório e tóxico, no comprometimento cognitivo, como a gente já falou que tem regiões específicas responsáveis pela linguagem, quando ocorre esse processo neurodegenerativo na região da linguagem, gera um comprometimento de linguagem de característica predominante diante das funções cognitivas, que a gente sabe que são várias: memória, visoespacial, planejamento, organização, comportamento. No caso dessas doenças com depósito de proteína, neurotoxicidade em uma região específica da linguagem, que tem como apresentação clínica e sintoma o comprometimento de linguagem precoce e predominante e que evolui de forma com comprometimento cognitivo de linguagem progressiva ao longo do tempo e gradual, a gente precisa pensar em entidades específicas chamadas afasias primariamente progressivas, né? Que é a tal chamada afasia primária, né? Exatamente, o APP, né? Então, se você está diante de uma afasia primariamente progressiva, sem dúvida precisa de uma investigação, de um diagnóstico, de uma investigação adequada e de um tratamento de suporte que a gente tenha disponível para poder melhorar esses sintomas. Essas patologias são três principais, né? Que seriam a afasia primariamente progressiva, a variante logopênica, na qual, como o próprio nome diz, reduz a quantidade de palavras, né? O paciente tem uma anomia, tem o que a gente chama de word find. A palavra está na ponta da língua, mas eu não consigo encontrar. E devido a essa dificuldade de encontrar as palavras, acaba reduzindo essa fluência da fala, que é a quantidade de palavras faladas por minuto. Então o paciente fica com dificuldade de fala. Ele sabe que isso aqui é uma caneca, mas ele não consegue nomear. Sabe para que serve, né? Sabe a categoria, que é um objeto, mas ele não consegue nomear. Esse é um grupo. E na maioria das vezes é decorrente da própria doença de Alzheimer. Só que uma apresentação atípica, que seria uma variante da afasia primariamente progressiva, variante logopênica, por essa redução da capacidade de encontrar palavras. E alguns desses indivíduos, com o avançar do tempo, pode ter comprometimento outros de cognição, como, por exemplo, memória, né? Que é o marcador da doença de Alzheimer da forma típica. A outra variante da afasia primariamente progressiva é a variante semântica, né, que, como o próprio nome diz, ele perde a capacidade de reconhecer o objeto. Desconhece. É como se ele perdesse a informação que é no lobo temporal, do polo temporal esquerdo. Existe uma região específica que é onde estão armazenados a capacidade de você reconhecer o objeto, de visualizar, de tocar e dizer, isso é uma caneca. Ele perde essa capacidade, desaparece da memória dele, de linguagem, do que é esse objeto. Então, isso a gente chama de afasia primariamente progressiva, variante semântica, que é uma variante da degeneração lobar frontotemporal. Que é a tal da demência frontotemporal. Exato, é uma das formas, que é a deposição da proteína TDP-43. Então, esse comprometimento... Quer dizer, uma proteína específica. É como se juntasse lixo ali no lobo temporal. Perfeito. É o lixo do cérebro. Aí junta lixo, vem barata, vem rato e destrói o cérebro. A circuitaria do cérebro está toda ali. É como se você fosse daqui para o centro e nessa região o lixo ficasse na rua, aí o carro já não pode trafegar direito. Quer dizer, você não consegue chegar onde você quer, as informações elas vão se perdendo no cérebro. Perfeito, perfeita analogia, Marcelo. Então é exatamente isso.
Então, gera esse comprometimento de reconhecimento. E esses pacientes podem ter também alterações comportamentais. Isso, quais são as principais? Então, as principais são desinibição, que seria um comportamento socialmente inadequado, né? Por exemplo, fazer uma piada de cunho esquisito aqui. Aquela piada do tiozão do aniversário. Tiozão do churrasco. Leva o tiozão no neurologista. leva, porque é aquela... Exato. E principalmente, se o tio tinha um comportamento normal e começa a virar o tiozão do churrasco falando baboseira. Leva ele no neurologista para investigar. Então, essa desinibição, né? Às vezes, urinar, ou defecar em locais inapropriados, ou falar piadas inapropriadas, ou ficar hipersexualizado. Isso significa desinibição. Ele perde o freio, né? O freio social. Ou pode ter agressividade, ou pode ter apatia, né? Ou perda da volição, da vontade, da motivação. Fica uma pessoa indiferente, que é diferente da depressão, né? Ele não está triste, ele está, vamos dizer, de boa, mas ele está completamente alheio e indiferente. E pode ter, inclusive, perda da empatia pelo outro. Às vezes falece um familiar e ele fica completamente diferente ao que ocorreu. Não está nem aí. Cai o cara teve um acidente na rua, atropelamento, não está nem aí, né? Exato, exatamente. Então essas são as principais alterações comportamentais que podem surgir não só nesse comprometimento cognitivo, que é a afasia primariamente progressiva, a forma semântica, como às vezes a abertura até de uma outra demência pode ser assim, como a própria demência frontotemporal, variante comportamental, que é uma outra entidade, que está dentro desse guarda-chuva da degeneração lobar frontotemporal, que se enquadra também essa APP, que é a variante semântica, né? Então a gente está usando alguns termos técnicos, depois o Edson vai fazer um resumo, mas para a gente entender as formas, né? E tem, por fim, a variante da APP, né, que é a afasia primariamente progressiva, variante não fluente ou agramática, que o paciente, eu lembrei até do Edson falando da importância da gramática. E, às vezes, um dos principais sintomas dessa demência é uma pessoa que escrevia bem e começa a escrever errado, porque ele começa a cometer erros de sintaxe, né, de gramática, de pontuação, de ortografia, de omitir algum artigo, alguma preposição, alguma conjunção e começa a escrever errado. Esse é um dos principais sintomas precoces desse tipo de afasia primariamente progressiva, que é a agramática ou não fluente, e com o tempo pode ter um grave comprometimento de fluência, né? Ele fica praticamente com um bloqueio da linguagem e não consegue se expressar. Quer dizer, a demência frontotemporal é uma demência onde o distúrbio de linguagem é predominante, diferente do Alzheimer, que é a memória. Isso. Vamos imaginar que tem uma entidade, né, que tem um guarda-chuva chamado degeneração lobar frontotemporal. Dentro desse guarda-chuva ou desse círculo, tem entidades relacionadas. Uma delas é a APP, ou afasia primariamente progressiva, variante semântica, né? E também tem a demência frontotemporal, variante comportamental, Sim. como uma outra entidade, mas dentro da degeneração lobar frontotemporal. Quer dizer, um pode migrar. Sim. Começa com sintoma, migra para o outro, começa com a piada do tiozão, as coisas inadequadas e segue para a dificuldade para falar ou vice-versa. Exato, né? que a gente chama de um espectro de apresentação clínica. Uma das queixas do Bruce Willis, inclusive, ele é artista, né? E era a dificuldade de lembrar dos textos, né? Ele não conseguia mais gravar textos. Eu acho que, ou não conseguia mais ler os textos, coisas assim, nos filmes, e aí partiu para a investigação e não pôde mais atuar. Né? Na verdade, nós não sabemos se ele não conseguia lembrar ou se ele não encontrava palavras para expressar o que ele tinha memorizado. Talvez seja esse segundo componente. Isso, porque né? Ele não conseguia se expressar. Afasia frontotemporal, existem pacientes que têm comprometimento de memória, claro, mas existem aqueles pacientes em que a memória ainda é presente, ainda está presente. Só que, havendo memória presente, por causa da afasia, que é um sintoma, né, ele pode não conseguir construir frases, ele pode não conseguir encontrar palavras para
para expressar o que ele memorizou. Um dos outros famosos é o Maurício Kubrusli, né? Que é um jornalista de ponta, um cara extremamente inteligente que teve que ser afastado, né? Talvez porque não conseguia mais produzir suas reportagens lá por conta desse distúrbio de linguagem. Exato. Eu tive até um paciente que ele estava em treinamento para se tornar padre, né? E ele, durante a homilia, né? Durante a pregação, ele estava começando a ter dificuldade e as pessoas comentando que ele estava se perdendo no raciocínio, né? Na linha do texto, às vezes ele repetia, pulava, cortava a linha de raciocínio, mas ele mantinha preservado outras funcionalidades. Ele continuava trabalhando, ele trabalhava com entrega, né, que não exige tanta função de linguagem, né, você pegar e entregar. E ele continuava trabalhando. E sem grande perda de funcionalidade do dia a dia que não exigia a linguagem. Então, esse comprometimento da fala fez com que ele precisasse se afastar. Isso mexeu muito psicologicamente com ele, né? Dessa necessidade de afastamento por causa dessa dificuldade de encontrar as palavras, de perder o conhecimento semântico dos objetos, das palavras, do que ele gostaria de falar, e você vai perdendo a capacidade de fala. Apesar de manter uma fluência, ele vai fazer o que a gente chama de um circunlóquio, ele vai dando voltas. É como se você estivesse aprendendo inglês, né? Exato. Você fica buscando outra você palavra. Você descreve, né? É porque você não chega na palavra que você quer, né? Exatamente. Então, ilustra essa doença, como que ela se apresenta, né? Ou seja, seja um artista, seja um repórter, seja um padre, como que ele poderia ter esse comprometimento e como que você percebe que tem alguma coisa errada e precisa procurar ajuda, né? Tem idade específica, sexo, raça, alguma coisa específica para você considerar a demência frontotemporal? Diferente um pouco da doença de Alzheimer, tende a se apresentar um pouco precoce na maioria dos casos. Em torno dos seus 60, esse caso mesmo que eu acompanhava no paciente que tinha 54 anos, pode ser dos seus 50, 70 anos na maioria dos casos. Um pouquinho mais precoce do que outras demências, por exemplo. Bom, nós estamos falando sobre dificuldade da linguagem, né? De evolução insidiosa, de evolução lenta, porque nós falamos de evolução rápida com as suas diferentes causas. Ou seja, dificuldade de linguagem súbita. Agora nós estamos falando, o René estava explicando as condições de dificuldade de linguagem, de evolução mais lenta, né? Aí René falou sobre o APP, que é as afasias primariamente progressivas. E claro, nós não podemos esquecer que, de modo insidioso, tem várias outras causas secundárias. Aí seriam as afasias secundárias, que o René vai nos explicar os diagnósticos diferenciais, quais são as principais doenças que também dão dificuldade de linguagem, que vai piorando aos poucos. Fala, René, quais são as causas que vocês costumam investigar? Sim. Perfeito. Então, o primeiro passo é a gente afastar condições tratáveis, né? Como a gente já citou, uma deficiência de B12, uma disfunção clínica. E é interessante, desculpa, René, te interromper, deficiência de B12 é uma coisa até comum hoje no dia a dia, porque hoje está a vibe do vegetarianismo, né? Eu sou vegetariano, eu sei o que é, depois dos 50, ser vegetariano. Se você não faz a suplementação, você pode ter sérios danos na saúde. E B12 é uma das deficiências do vegetariano. Então, tá lá, não, agora eu vou ser vegetariano. Tá bom, mas, cara, vai suplementar. E B12, carência de B12 acontece muito em pessoas vegetarianas, né? Ou pessoas que têm a gastrite, etc, etc. Quer dizer, o cara não investiga e acha que está seguindo uma dieta saudável e pode ficar com sérias deficiências, né? Desculpa te interromper. As pessoas com doença gastrointestinal, né? Perfeito. Não, isso é algo super importante, porque não só
indivíduos que são vegetarianos, mas principalmente os vegetarianos veganos que não comem nada de origem animal, nem leite, nem ovo, nem queijo, aumenta ainda mais o risco, porque a vitamina B12 a gente adquire ela de origem animal, né? A gente não consegue adquirir de origem vegetal até então. E precisa fazer reposição. Outros fatores que podem aumentar o risco são as cirurgias bariátricas, porque diminui a superfície de produção de ácido, de fator intrínseco, que são importantes para a absorção da vitamina B12. E tem muita gente que faz esse tipo de cirurgia, entre aspas, resolve o problema e não procura mais suplementação, né? Exato. É importante, se fizer a cirurgia e se for vegano, fazer acompanhamento clínico, dosar a vitamina, fazer reposição, manter o acompanhamento com o seu médico, né? Com medidas periódicas dessas vitaminas para poder checar se não está deficiente. Não tem problema nenhum ser vegano, mas, vai suplementar. Exato. É muito importante. Tem que estar atento devido a esse risco. Eu estava com carência de B12. Olha só. E às vezes precisa até fazer uma reposição parenteral, ou seja, intramuscular, por outra via, ou sublingual, para poder suplementar essa deficiência de vitamina B12, porque via oral, às vezes nem via oral é capaz de absorver. Então tem que ficar atento. Também, né? Verdade. E até outras doenças, como por exemplo gastrite atrófica, que é a doença autoimune, uso de metformina, às vezes pode melhorar essa absorção. Bloqueadores, como pantoprazóis, os zóis da vida, o omeprazol, né, que pode diminuir a produção de ácido e absorção de B12, a gente precisa ficar atento. Então, tem que fazer esse screening básico de causas tratáveis, né? Infecciosas, sistêmicas, metabólicas, que a gente chama. Fazer exame de imagem, né? Uma coisa que você falou, vamos lá, que é um screening muito importante que nós falamos no outro programa, sífilis, né? Exato, com certeza. Que voltou a aumentar, aí, né? Exatamente, aumentou só 770% a incidência de 2012 para cá. E o povo não está mais se cuidando, e sífilis é uma causa de demência. Né? E é um risco importante, porque às vezes as pessoas tomam aquele coquetel preventivo antes da relação para não ter HIV. Esquece. Porém, existem outras DSTs, né? Inclusive sífilis, que pode ter neurosífilis, que é uma doença extremamente grave, pode deixar sequelas importantes, vale a pena a gente frisar. Então, é importante afastar essas condições tratáveis, é o primeiro ponto, né? Depressão, ansiedade. Afastou essas coisas, né? Essas causas mais tratáveis, que é o ponto principal, porque seria uma demência reversível, você tem que ir atrás de outras patologias. Para investigar outras patologias, é importante ter um exame de imagem básico, né? Até para afastar que no AVC um tumor ou hidrocefalia. E em seguida você pode partir para outros exames complementares. E o hematoma subdural crônico. Bem lembrado. É bem importante. Então você pode lançar mão de outras estratégias diagnósticas, que são os biomarcadores ou a identificação de fatores de neurodegeneração ou exames de neurofuncionais. E hoje em dia a gente tem disponível o PET-FDG, com marcador de glicose, que a gente conhece ele popularmente como o PET oncológico, para pesquisar metástases ou tumores, né? Mas também a gente pode fazer o PET-FDG cerebral, para ver se tem redução do metabolismo em regiões específicas do cérebro, que poderiam corresponder a alguma demência específica, alguma afasia primariamente progressiva específica. Então é um exame que dá uma ideia mais funcional do cérebro, do metabolismo. Diferente da ressonância e da tomografia, que seria só uma foto do cérebro, um exame estrutural. E os biomarcadores, que hoje em dia a gente tem disponível, né? Que seriam os marcadores de proteína beta-amiloide, né? Que seria a dosagem do A-beta-42, que seria uma proteína que ela baixa no líquor em pacientes com suspeita de doença de Alzheimer, e tem um aumento do fosfotal, né? Em pacientes também com suspeita de doença de Alzheimer. A gente faz até essa relação de baixou a beta-42 no líquor e aumentou o fosfotal como um marcador sugestivo da doença de Alzheimer. E os biomarcadores de imagem, como por exemplo o PET-amiloide, né, o PET-PIB, que a gente vê a deposição dessa proteína beta-amiloide no parênquima cerebral, principalmente na região cortical, difusamente, que é um indicativo também de um biomarcador. A proteína que causa
provavelmente a doença de Alzheimer está sendo vista no exame de imagem porque está brilhando a proteína beta-amiloide. E também tem um PET tau, que é a proteína que deposita nas regiões que geram neurodegeneração, que tem uma correlação também importante com a própria doença de Alzheimer, que seria aquela deposição proteica do lixo, que atrapalha as vias de conexão, que junta barata e rato e gera o processo neurodegenerativo. Então, a gente pode, em casos específicos, principalmente quando a gente tem dúvida diagnóstica, de lançar mão desses exames, que tem um fator limitante que é o custo, que ainda é um custo alto. Então, normalmente, depois do screening mais simples, o diagnóstico acaba sendo clínico mesmo, né? Exatamente, Marcelo. O diagnóstico, ainda o diagnóstico clínico, que você pode lançar mão de biomarcadores como uma forma de auxiliar no diagnóstico em casos que mesmo clinicamente você não consegue ter certeza do diagnóstico. Você tem dúvida, aí você pode lançar mão dessas estratégias de investigação complementar, né? É muito importante reforçar para a população que o diagnóstico, seja de doença de Alzheimer, seja de demência frontotemporal, o diagnóstico é clínico. Os exames são importantes para descartar as causas secundárias, ou seja, as causas tratáveis. Agora, esses biomarcadores que o Dr. René falou, eles servem para caracterizar melhor a condição, mas eles não são fundamentais para se fechar o diagnóstico. E por que eu digo isso? Porque a grande maioria da nossa população é atendida pelo SUS. E é importante saber que, não sendo feito o exame, não vai haver prejuízo na condução do caso, no diagnóstico e no tratamento. Ou seja, não há necessidade desses exames sofisticados para se ter o diagnóstico. E outra coisa importante, o diagnóstico sai com o tempo. Na maioria das vezes, grande maioria das vezes, não é com uma única consulta que nós definimos, nós neurologistas definimos o diagnóstico. Nós fazemos a caracterização clínica daquele momento e com isso nós levantamos as hipóteses diagnósticas, mas nós não definimos o diagnóstico numa primeira vez. Nós fazemos caracterização por exame complementar para descartar as causas secundárias e só isso não é suficiente. Nós fazemos o diagnóstico, nós fazemos a avaliação evolutiva. Aí sim, depois de um tempo de evolução da doença, observando como a doença está evoluindo, como os sintomas estão progredindo, quais são os sintomas que estão aparecendo, aí sim nós conseguimos definir o diagnóstico. Então, não é que passou uma vez no neurologista ou no geriatra. E ganha o carimbo, né? Isso, ou no neurocirurgião, ou no geriatra, ou no neurologista, no posto de saúde, por exemplo, já vamos sair com o diagnóstico. Tá? Então, há necessidade de uma caracterização evolutiva e não somente caracterização clínica momentânea de uma única consulta. Perfeito, Edson. Acho que essa sua colocação foi fundamental, né? O diagnóstico de doenças neurológicas, principalmente doenças neurodegenerativas, o diagnóstico é clínico, né? A finalidade dos exames complementares inicialmente é para afastar diagnósticos diferenciais, principalmente de causas tratáveis, né? E é necessário acompanhamento evolutivo, porque para o diagnóstico neurológico de muitas doenças é necessário o médico acompanhar essa evolução, né? O diagnóstico às vezes vem com o tempo e você falou de forma brilhante. Agora, uma coisa que eu queria, que nós temos que martelar, né? Senta alguém na tua frente, um paciente senta na tua frente, qual é a diferença entre as afasias primárias patológicas e o esquecimento do dia a dia? Fala aí, enfatiza. O cara veio te procurar, doutor, estou ficando esquecido. Quais são? Porque o esquecimento faz parte do dia a dia. As demências, elas são frequentes na sociedade, mas o esquecimento faz parte do dia a dia. Como é que você diferencia na tua consulta? Perfeito. O primeiro ponto é identificar onde que ele está esquecendo. O que é que ele está esquecendo? Qual é o impacto disso no dia a dia, né? Isso está prejudicando o seu trabalho, você está esquecendo de palavras, não consegue fazer um relatório. Por exemplo, eu tinha um paciente que ele não estava, advogado, não estava mais conseguindo fazer um relatório. Ele precisava toda hora pedir ajuda
para a filha, né, que trabalhava com ele. Ou seja, para fazer correções de texto ou para auxiliar a manusear o computador, né? Então, o primeiro ponto é identificar qual é o impacto, né? O que é que ele está esquecendo? Quais são os domínios cognitivos envolvidos? É só linguagem? É funções de atenção, de organização, planejamento? Ele também está esquecendo de fatos, né? Ele está mais repetitivo, pergunta a mesma coisa várias vezes. Ele está desorientado visoespacialmente, né? Ele vai no local sempre, né? Eu tenho uma paciente que ela ia no cabeleireiro há anos, mais de 5 anos. E teve um dia que ela não conseguia acertar o caminho para chegar no cabeleireiro. Ou um estabelecimento estava ali presente há muito tempo e ele já não reconhecia. Então, você tem que identificar se tem outros domínios cognitivos, memória, função visoespacial, funções executivas, alterações comportamentais. Junto com a alteração de linguagem, talvez eu esteja diante de alguma outra patologia específica. Não é só um esquecimento isolado de palavras. Pronto, então vi qual é o impacto disso. Veja a funcionalidade, está atrapalhando no seu trabalho ou não. Ótimo. Está atrapalhando no seu trabalho, na sua funcionalidade? Me preocupa. A possibilidade de uma doença neurológica. Mas também, tipo, o cara não consegue fazer as funções direito porque está sob pressão, né? É uma possibilidade. Exato. Né? Eu tenho um relatório para dar, não sai esse relatório porque eu estou sobre... Perfeito. Estou sendo extremamente pressionado. Isso é muito comum. Hoje, por exemplo, a gente que é médico, a gente se glamouriava que nós éramos os únicos que trabalhavam fim de semana e à noite. O mercado financeiro é assim. Exato. É uma selva. Você deve pegar pacientes assim. Com certeza. O cara vem da selva. Pacientes e amigos. E amigos. Selva. Da Faria Lima. Exatamente. Os Faria Limers. Os caras trabalham dia e noite no target atrás do prêmio deles. Da grana. Né? É uma alta exigência. Como é que é para diferenciar isso aí? Perfeito. Então, o primeiro ponto é caracterizar o comprometimento cognitivo e os domínios e o impacto de funcionalidade. O segundo ponto é ver condições associadas, né? Como é que está o humor, né? Como é que está a sobrecarga, como é que está o estresse, como é que está a ansiedade. Depois você avalia o sono, como é que está a qualidade de sono e ver sintomas relacionados. Está escutando bem? Está com motricidade adequada? Teve quedas, continência? Então, todo esse screening clínico de história auxilia a identificar se tem algum processo patológico ou não. No segundo momento, a gente vai para avaliação cognitiva, que a gente tem baterias de avaliação cognitiva beira-leito e tem a avaliação neuropsicológica, a avaliação mais complexa, de vários encontros, né, que seria feito com um psicólogo específico. Então, nessa bateria que a gente faz beira-leito, você faz tarefas, por exemplo, ligar pontos. Ligar a letra A ao número 1, do número 1 à letra B, da letra B ao número 2, ou seja, ligar pontos alternando números e letras de forma crescente, né? Para ver se o paciente tem capacidade de seleção e inibição de resposta. Se ele consegue manter a atenção sustentada, ou seja, funções executivas, o lobo frontal. Depois eu peço para ele desenhar a figura de um cubo ou da intersecção de pentágonos, para ver se a função de praxia motora e de funções visoespaciais, que é mais a parte posterior, occipito parietal, está preservada. Depois eu peço para ele desenhar um relógio, para ver o planejamento dele no momento de executar o relógio, de desenhar um relógio e de colocar um horário específico. E depois eu falo uma sequência de palavras e peço para ele lembrar dessa sequência de palavras depois de uma série de intervenções. Então, só para ilustrar que nessa avaliação cognitiva beira-leito, eu consigo ter uma impressão da gravidade desse comprometimento cognitivo e dos domínios cognitivos envolvidos. E, obviamente, eu faço aquela avaliação de linguagem que eu havia dito anteriormente, de checar nomeação. Então, a gente coloca uma série de figuras para ele nomear, que não são corriqueiros do dia a dia. Peço para ele repetir, peço para ele nomear, peço para checar a compreensão. E eu faço a avaliação de linguagem. Então, por meio da história e da avaliação cognitiva, eu consigo ter uma impressão. Se isso se trata de uma doença neurológica, neurodegenerativa, alguma outra comorbidade neurológica, ou seria um esquecimento decorrente do estresse, da apneia do sono, da sobrecarga ou não. E em um segundo momento, faço exames laboratoriais e de imagem, como o Edson colocou, para afastar condições neurológicas ou clínicas tratáveis. Então a gente começa por aí.
Inclusive, acho que parte dos Faria Limers aí devem ter apneia do sono, né? Geralmente é o cara sedentário, né? Obeso, que respira mal, que ronca, e a apneia do sono Pode acontecer. Isso significa que, diante de um sintoma, uma vez que há causas tratáveis, então vale a pena uma avaliação com um médico especializado na parte de cognição. Um neurologista, vale a pena procurar um neurologista ou com geriatras especializados nessa parte, ou neurologista, porque nós precisamos procurar causas tratáveis. Causas tratáveis significa reversibilidade dos sintomas. Eu vou dar um exemplo. As pessoas, de um modo geral, não se cuidam, as pessoas não praticam exercício físico, não se cuidam, comem mal, né? Colesterol lá em cima, diabetes descompensado, hipertenso não controlado, hipertensão arterial sistêmica não controlada. Imagine esse indivíduo que vai tendo pequenos AVCs, ou seja, pequenos infartos isquêmicos, entupimento de pequenas artérias do cérebro, gradualmente ao longo da vida. Então, quando nós fazemos uma ressonância, por exemplo, nós podemos encontrar várias pequenas imagens de pequenos AVCs, que com o tempo foi dando sintoma neurológico cognitivo. E qual que é a importância de nós fazermos o diagnóstico? Porque quando nós tratamos os fatores de risco dos AVCs, o paciente pode parar de ter AVC. E nós acabamos de transformar uma doença que estava progressiva, uma vez parando de ter os AVCs, nós podemos frear, nós podemos até parar de ter a evolução. Né? Ou seja, nós tornamos uma doença progressiva em uma doença não progressiva, que é totalmente diferente de uma síndrome demencial degenerativa, em que é progressivo. Por outro lado, caso o paciente tenha uma síndrome demencial progressiva, por exemplo, e se continuar tendo os pequenos AVCs, a velocidade de progressão vai ser maior. Então, independentemente se a pessoa tem ou não uma doença neurodegenerativa ou não, nós temos que controlar os fatores de risco de AVC para que nós possamos preservar o cérebro e tornar ou parar a evolução ou fazer com que a velocidade de evolução seja menor. Perfeito, Vai, perfeito, Edson. Isso você colocou uma coisa muito importante. Uma é que tem uma entidade chamada comprometimento cognitivo vascular, né? Que pode evoluir para uma demência vascular. E que pode imitar uma demência frontotemporal, vamos assim dizer. E que pode imitar uma demência frontotemporal e pode imitar outras patologias neurodegenerativas com evolução, inclusive, lentamente progressiva. Então, o paciente pode ter um AVC extenso e gerar um comprometimento cognitivo. Ele pode ter um AVC pequeno e pegar essa circuitaria, por exemplo, da memória ou da linguagem e ter um comprometimento cognitivo. Ou ele pode ter uma lesão microvascular, que é que o Edson colocou. Lesões, entupimentos de pequenas artérias de forma progressiva ao longo do tempo, que tem muita correlação com comorbidades do tipo hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, tabagismo, obesidade, né? E o paciente ele vai agregando, somando doença neurológica devido a essas pequenas isquemias que formam de forma confluente na região mais profunda do cérebro, na região subcortical, e pode gerar um grave comprometimento cognitivo, né? Esse é um ponto, que é a demência vascular. E é muito comum, principalmente na nossa população brasileira, que não trata tão bem os fatores de risco, como pressão alta, diabetes, colesterol. Isso vale a pena a gente reforçar da importância de fazer exames regulares, de passar no médico, de tratar e fazer as medicações de forma adequada para controle do colesterol, para controle do diabetes, para controle da pressão arterial. Isso é super importante. E outro ponto importante da nossa população brasileira é que existe uma concomitância, que seria a demência mista, que seria a doença de Alzheimer junto
com um comprometimento cognitivo vascular ou demência vascular. Então, isso que o Edson colocou é muito importante, de tratar os fatores de risco. E não só pensando em comprometimento cognitivo vascular, a gente sabe hoje que os mesmos fatores de risco para doença cardiovascular, como infarto e AVC ou derrame, são também fatores de risco para doença de Alzheimer e demência, né? Então, pressão alta, dislipidemia, colesterol, tudo isso é fator de risco para o paciente desenvolver doença de Alzheimer e demência. E entra um fator novo, que foi um estudo publicado pela equipe da USP, né, de nutrição, que comprovou que existe a correlação de ultraprocessados, que são aqueles alimentos que você tem na despensa que duram meses e não estragam, aquilo que você não consegue fazer em casa, mesmo se você soubesse, porque exige a necessidade de produtos químicos específicos, desses ultraprocessados também terem correlação com um quadro de doença de Alzheimer. Além de obesidade, né, principalmente obesidade visceral. Então, a gente tem que estar atento ao controle desses fatores de risco, que não são mais só relacionados à doença cardiovascular, mas como própria doença de Alzheimer. Então, merece muita atenção. Então, o que você falou é bem interessante, né? A gente estava falando aí do screening da demência associada à carência de vitamina B12. Além da suplementação, a gente deve evitar os ultraprocessados, é isso? Com certeza. Tá. Os embutidos. Tá, vamos lá. E eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, a gente sabe que a pesquisa recente lá da Inglaterra mostrou que 40% dos casos de Alzheimer são evitáveis, controlando os fatores de risco. E se a gente vier para países em desenvolvimento como o nosso, até 60% dos casos são evitáveis. Isso serve também para demência frontotemporal? Então, o que a gente sabe é que, primeiro, né, que existe uma correlação com o nível de desenvolvimento dos países, né? Os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento têm um risco muito maior de desenvolver demência que os países desenvolvidos. Até porque, na grande maioria das vezes, eles se cuidam melhor e têm uma assistência médica melhor, né? Então, existe uma que existe alguns países desenvolvidos que é Ave Maria, né, cara? Estados Unidos, né? Não dá, né, cara? De fast food. Tira esse país. Tira eles e aí a gente continua. Não dá, Exato, né, cara? Não dá, né? Mas tem uma correlação com o nível econômico, vamos dizer assim, né? Tá. Com exceções específicas. Então, esse é um ponto. Não, tá ótimo. E também tem uma correlação, isso que você colocou, isso é muito importante, porque faz com que a população se cuide, né? Para não ter demência, porque boa parte desses fatores são tratáveis. Porque né? a demência está muito carimbada com o fator hereditário, né? Assim, pô, minha avó teve, eu vou ter, etc, etc. Isso é importante. Exato. Então, tem documentado em literatura, tem mais correlação com a demência da doença de Alzheimer do que com a demência frontotemporal. Porque ela é mais frequente, né? Ela é a mais frequente, né? É a mais frequente de todas. E depois a demência vascular. Depois Levi e depois aí vem a demência frontotemporal. Fica até difícil fazer estudos com a grande quantidade de pacientes para fazer essa correlação de fatores tratáveis ou não. Agora, uma coisa interessante, Edson, que a gente não abordou aqui, a gente falou da carência alimentar, a gente falou do hematoma subdural crônico, a gente falou... Hoje, o esporte de luta explodiu. E muita gente quer praticar luta. E praticar luta é uma coisa interessante, porque você treina reflexo, você treina agilidade, você treina musculatura, etc. Mas a gente sabe que os traumas de repetição, eles estão associados à demência. Exato. Certo? Perfeito. Um amigo teu quer treinar jiu-jitsu ou, sei lá, vale tudo. Nem me fugiu o nome, MMA. Ele quer treinar. Sim, sim. O que você falaria para ele como neurologista? Perfeito. Não adianta você falar, não vai, porque ele vai. E você tocou num ponto até que é conhecido que trauma de crânio é fator de risco para demência, né? Então,
Isso vai desde o motociclista e o ciclista também usar o capacete, até prática de esporte que envolve trauma de crânio recorrente. Isso é super importante porque o trauma de crânio recorrente aumenta o risco de um comprometimento cognitivo relacionado ao trauma, que seria encefalopatia traumática crônica. De né? repetição. De repetição. Tem até filme que fala sobre isso, né? Dos jogadores de futebol americano que têm traumas recorrentes. O boxe e o MMA não pegaram porque os caras são muito fortes, né? Eles não Exato. deixam pesquisar, né? Exato. Mas por um acidente, o futebol americano comprovaram e estabeleceram protocolos, né? Exatamente. E a luta, a gente observa também, né? Quantos lutadores famosos demenciaram ou evoluíram com Parkinson, né? Como Muhammad Ali, né? Muhammad Ali, o próprio Eder Joffre aqui no Brasil, Eder Maguila, né? São Nossa, o Maguila, nós éramos todos fãs do Maguila. É verdade. São exemplos muito claros do que é o trauma de repetição. É verdade. É um tema que é negligenciado e não é discutido, mas traz muito risco, né? Então a gente sabe que o trauma de crânio, o crânio não foi feito para receber porrada, né? E nem receber mudança brusca de velocidade. Porque, apesar de ter o líquor, né, que é o líquido que envolve o encéfalo e protege algumas camadas de proteção, esse cérebro ele está dentro de uma caixa fechada. E se você faz uma movimentação brusca, esse cérebro bate no crânio, né? E faz uma movimentação de chicoteio, que pode gerar microsangramentos. Porque quando esse cérebro faz isso, ou bate no crânio, ele rompe pequenos vasos, que são pequenos. Isso gera deposição de sangue, né, no parênquima, no cérebro. Além de esticar as fibras, né? Ruptura de fibras. Além de romper axônio, né, que é a conexão entre o núcleo do neurônio e a sua extremidade. Então você tem danos neurológicos por esse impacto recorrente, né? E isso gera uma entidade chamada de encefalopatia traumática crônica e também fator de risco para outras demências, como a própria doença de Alzheimer. Tá, e aí? O que vocês falariam para eles? Então, Meu amigo, isso a gente veja outro esporte, pelo amor de Deus. Talvez o jiu-jitsu, o judô, que não tem tanto trauma direto na cabeça, ok, né? Mas o boxe, né? O full contact, o taekwondo, atividades que têm um trauma direto do crânio devem ser evitadas. Ou você treinar à distância, só o reflexo, sem a pancada na cabeça. E outro dado importante, foi feito estudo com jogadores de futebol e que, a depender da posição, serão cabeceadores e quantas cabeceadas eles davam em média por jogo, tinha correlação com o risco de evoluir com o quadro demencial. Porque é principalmente pancada, antigamente, quando a bola era muito pesada, né? A bola de futebol, mais arcaica. Então, essa é uma questão importante. É uma questão importante porque o René ele expressou muito bem quando falou que o cérebro não foi feito para levar pancada. Ele usou até o termo popularmente conhecido como porrada. Cérebro não foi, encéfalo, cérebro não foi feito, não foi criado para levar pancada. Pelo contrário, por isso que nós temos o crânio. O crânio ele é um protetor, tanto protetor contra pancadas mecânicas, para que não atinja, para que a pancada não seja diretamente no parênquima cerebral, por isso que nós temos o crânio, e não somente isso, o crânio ele foi feito para proteger o cérebro de variações de temperatura externa, até que o esquimó ele fica lá no polo norte lá, com o corpo inteiro embrulhado e a cabeça de fora, e o cérebro não congela. Por quê? Porque o crânio ele é um isolante térmico também, ele protege contra diminuições, variações muito grandes de temperatura. Bom, outro para vocês entenderem que o cérebro não pode levar pancada, o cérebro é como se fosse uma gelatina. Você coloca a gelatina numa panela, você não precisa nem bater na panela, basta você pegar, colocar a gelatina e chacoalhar a panela. O que vai acontecer com a gelatina lá dentro? Vai se estraçalhar. A gelatina vai se estraçalhar. Mas imagine o que acontece com a gelatina lá dentro. A gelatina é o cérebro. E você pega a panela e pega um martelo ou pega uma luva de boxe e começa a socar a panela que tem gelatina dentro. O que acontece com a gelatina dentro? Vai se estraçalhar. Portanto, o que acontece com o cérebro de uma pessoa
que leva um soco no boxe. A gente já viu, a pessoa cai, o famoso nocaute, perde a consciência. Alguns têm movimentos de crise convulsiva, desmaiam. Isso não é normal, não é nem normal e nem Eu humano. acho que a demência está até relacionada com o número de nocautes, Sim, né? Porque o nocaute é o trauma grave, né? Exato. Então, Na realidade, apagou o cara, imagine o esporte boxe em que só pode... o principal objetivo alvo... é apagar o cara, né? O objetivo é apagar a pessoa. Primeiro, isso não é normal. O ser humano não pode ser assim. Segunda coisa, de dar soco na cabeça para a pessoa ficar desacordado e todo mundo sair comemorando porque a pessoa ficou desacordada. Terceira coisa, não é nada normal sair sem os dentes. Isso não é nem normal nem bonito. Quarta coisa, a pessoa com o olho inchado, com o rosto inchado, sem os dentes, isso não é nem bonito nem normal. Agora, boxe como esporte seria muito bonito se tiver aqueles sacos de boxe, todo mundo lá treinando o movimento e socando o saco. Aí tudo bem, pode fazer campeonatos disso. Quem faz movimentos mais bonitos, quem soca mais forte, assim por diante. Mas pancada na cabeça, não. Ou seja, deveria ter regras. É causa de demência, né? Isso, é uma causa importante de demência. Causa Só de olhar. demência. Eu era fã do Maguila, eu gostava do Maguila. Olha como ele ficou. Não é... Agora, é lógico que foi pelo boxe, né? Então, eu sugiro que não pratiquem boxe. Eu já sou mais radical, porque não é normal. Ou pode até praticar boxe, mas tem outras maneiras de praticar o boxe. Lá no saco, né? De dar soco no saco, etc. Mas não é bom dar soco na cabeça de ninguém, e nem muito menos receber soco. Exato. Tem até casos não só de demência ou de doença de Parkinson, mas também de alterações de comportamento, como agressividade, Maguila foi um deles, né? Desinibição, como a gente falou aqui, né? Com alteração de comportamento e até suicídio, né? Então, é uma condição extremamente grave e que merece a nossa atenção. É que isso está encoberto e não está estudado, mas quando vierem os estudos para valer, está até estudado, mas não é muito divulgado. Há um temor muito grande de represália ao esporte. Entendeu? Na verdade, eu falei de boxe, mas nada contra o boxe. Na verdade, esportes de luta. Os esportes de luta, de uma maneira geral... Que tem trauma, né? Que o tem objetivo traumatismo, é apagar o adversário. Deveriam impor regras para não socar a cabeça. Seja no judô, seja no karatê, seja no taekwondo, seja no jiu-jitsu, seja no boxe, né? Deveria ter essa regra de não socar a cabeça. Mesmo com aquela proteção, né? Isso. Com aquele acolchoado do taekwondo, porque tem o que o Edson acabou de explicar, que é o chacoalhar da cabeça, que já é prejudicial. Tem até síndrome clínica do chacoalhar. Né? Coloquem aquela proteção na panela. E coloque gelatina. Pega uma luva de boxe ou dê um chute no taekwondo, um chute na panela, para ver o que acontece com a gelatina lá dentro. Bom, a gente está indo para o fechamento do nosso podcast, quase 2 horas aqui falando. Renê, vamos voltar aí para as afasias, né, para a demência frontotemporal. O que você falaria para o nosso ouvinte para evitar, diminuir a progressão o tratamento, né? Tratamento, a gente sabe que remédio, demência frontotemporal é uma coisa bem limitada, enfim, você pode até dar uma pincelada nisso, mas como desacelerar a progressão ou como evitar uma demência? Perfeito. O primeiro ponto é manter corpo e mente ativos, né? Esse é um ponto fundamental. Né? É o P de participação do paciente, é isso? Exatamente, excelente. Então, praticar atividade física, a gente recomenda que a prática de atividade física mínima seja de 150 minutos por semana e que envolva uma atividade de fortalecimento muscular, principalmente fortalecimento muscular de membros inferiores, né? Porque isso tem correlação. Tem até um estudo de um colega
carioca, que eu infelizmente não vou lembrar o nome dele agora, que ele descobriu uma substância, se eu não me engano é resina o nome, e que ela é produzida durante a prática de atividade física e tem uma ação de neuroregeneração que auxilia na plasticidade neuronal. Então aquilo que a gente imaginava, que via aquele cara fortão, né, da academia, malhado, e que a cabeça era pequena, muito pelo contrário. Quando a gente faz atividade física, a gente estimula o espessamento, o tamanho do córtex, que é onde estão os núcleos dos neurônios, né? Então, fazer atividade física, consequentemente... Não precisa de ser bombadão, né? Não precisa tomar anabolizante. Não, e outra coisa, não precisa de ser aquele neurótico, que aí você vai se lesar. Exato. Não, faz atividade física Exato. assistida. Perfeito, a gente não está nem falando de questão estética, a gente está falando de qualidade de vida, porque você tem que se programar para envelhecer. Todos nós vamos envelhecer. A gente esquece isso. Então, como que você vai subir a montanha que você subiu lá, Marcelo, sem se preparar fisicamente, Se fosse sem há levar 6 meses água, atrás, eu sem não passar subia. protetor solar, sem Eu levar não uma subiria. lanterna? Então, se colocar seu capacete. Então, a gente vai envelhecer. Aquilo dependeu de atividade física e suplementação. Exato. Então você tem que se preparar também para envelhecer, que é como se fosse subir uma montanha, como se fosse para o deserto. Então a gente precisa começar isso o quanto antes, né? Então a prática de atividade física... Nunca é tarde. E nunca é tarde. O quanto antes e nunca é tarde, com certeza. Então faz parte de uma orientação fundamental à prática de atividade física. Inclusive tem estudos que mostram que a atividade física moderada pode ter uma ação, inclusive, na prevenção de doença de Parkinson, né? Então, a gente tem que investir, a gente tem que falar sobre atividade física. Não é uma questão estética, é uma questão de saúde física e saúde mental. Então, o primeiro ponto é a prática de atividade física envolvendo fortalecimento muscular. Não é só atividade aeróbica, porque se só fizer atividade aeróbica, vai lesionar também. O outro ponto é estímulo cognitivo. Estímulo cognitivo, a gente costuma sugerir aquilo que o paciente gosta. Então, tem um paciente que gosta de tricô, de atividade manual. Tem um paciente, inclusive por doença de Parkinson, que gosta de marcenaria, né? E tem que manter essa prática de atividade. Tem um paciente que gosta de pintura, gosta de ler, gosta de cultura, de filosofia, Você gosta de voltou tocar a estudar inglês instrumento. por isso, então? Voltei a estudar inglês, Eu inclusive, estudo inglês com por esse isso. objetivo. Tem que estudar inglês. Aprender outra língua, né? Aprender o instrumento ou tocar o instrumento que você já aprendeu e você quer desenvolver. Palavra cruzada, leitura, discussão, isso que a gente está fazendo aqui é um baita estímulo cognitivo, né? De interação social, que a gente já falou sobre isolamento, né? Então, interagir, se relacionar é super importante, né? Hoje em dia, o neurologista, eu acho que os primeiros médicos a prescreverem exercício físico foram os cardiologistas. No mundo científico, a cardiologia começou a demonstrar os efeitos benéficos do exercício físico como direcionador do metabolismo do corpo para controlar colesterol, para diminuir a doença, para diminuir a evolução da doença aterosclerótica, ou seja, os cardiologistas começaram a descobrir que o exercício físico é muito bom para o coração. E atualmente, atrás da cardiologia, nós conseguimos comprovar várias evidências científicas de que o exercício físico, ele mantém o cérebro saudável. Então, o exercício físico pode prevenir e pode diminuir a velocidade de evolução de doença de Parkinson, demência, tá? Ou seja, nós neurologistas passamos a prescrever exercício físico. Mas tudo isso tem uma lógica fisiopatológica. Nós sabemos que quantidade de músculo tem correlação sim com quantidade de neurônios no cérebro. E por que isso? Porque nós temos a unidade neuromotora, né? Para cada neurônio lá em cima, nós temos mais ou menos 4 fibras musculares inervadas. O que isso significa? Se nós perdermos músculo, né, degenera toda a cadeia. Da periferia, ou seja, do músculo até o cérebro. Isso significa que nós devemos manter o trofismo do músculo. Manter o trofismo muscular significa também manter o trofismo da cadeia toda, né, dos nervos, a medula espinhal, o tronco encefálico e o cérebro. Então, essa é a primeira observação.
Segunda coisa, no cérebro nós temos os circuitos da cognição. Por outro lado, nós temos também os circuitos motores, circuitos neurais da motricidade. E nós sabemos que os circuitos neurais da motricidade, eles estão em íntimo contato com os circuitos neurais da cognição. E um mantém o trofismo do outro. Se nós preservarmos bem a nossa musculatura, nós preservaremos bem os nossos circuitos neurais da motricidade, que, por sua vez, fazem interação com os circuitos da cognição, porque, na verdade, é uma rede só interconectada, né? E os circuitos neurais da motricidade ajudam a manter o trofismo dos circuitos neurais da cognição. Até que jogar bem futebol é um dos domínios da cognição. Perfeito. Por exemplo, aquela bola vem para você cabecear a bola, né? Aí, o Ronaldinho, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, ele vai olhando, o cérebro dele já vai calculando, sem ser consciente, já no plano subconsciente, cerebral, ele já vai vendo velocidade, tal, angulação, tal. Simplesmente eles saem correndo, eles pulam, cabeceiam e a bola vai para o canto que eles querem. Né? Ou seja, tudo isso é fenômeno cerebral. Jogar bem futebol é fenômeno cerebral. É um dos tipos de inteligência. Consciência corporal, né? Consciência Coordenação, corporal. Né? Planejamento motor, tudo cognição. Outra Perfeito. atividade que nós não podemos esquecer é cozinhar, tá? Verdade. Cozinhar é Faz bem para o cérebro. uma Baita atividade estímulo. cognitiva. Bom, a gente vai ter que finalizar, né? 2 horas aqui conversando. Eu queria agradecer muito o Renê. Esse brainstorm nosso aqui foi muito interessante, muito legal. É muito importante a gente reforçar para a população quais são os principais distúrbios de linguagem, como evitar que a gente chegue lá com rapidez, né? Melhorar o nosso corpo, melhorar a nossa mente e estar sempre engajados, né? Renê, olha aquela câmera lá, última palavra para os nossos ouvintes. Faz uma síntese aí de distúrbio de linguagem e o que é importante para evitar Passe uma tudo mensagem. isso. Passa uma mensagem aí. O mais importante, pessoal, é entender, né? Ter conhecimento. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Disseminar informação confiável, que a gente aprende no mundo acadêmico, né? A gente não está falando só o que a gente acha, a gente está compartilhando conhecimento do que está na literatura, que tem evidência científica. E hoje em dia, mais do que nunca, é fundamental que a gente consiga disseminar e compartilhar informação de confiança, informação verídica. Diante disso, é importante que a gente entenda que as alterações de linguagem podem ser decorrentes de alguma doença neurológica, seja uma doença neurodegenerativa como a demência, seja como um comprometimento vascular, ou pode ser uma alteração, vamos dizer assim, benigna, secundária a um estresse, ansiedade ou um quadro depressivo. Então é importante passar por uma avaliação de preferência neurológica, com um neurologista especialista em cognição, e caso você apresente alguém que você conheça, um déficit, um comprometimento, um distúrbio de linguagem, instalação súbita, precise ir rapidamente ao pronto-socorro do hospital mais próximo, porque tem a perspectiva de tratamento, de controle, como o Edson colocou. Se for um derrame isquêmico, tem uma medicação que dissolve o coágulo. Se for hemorrágico, tem medidas para evitar a expansão desse hematoma. Então, essa é a ideia de entendimento. E reforçar a necessidade de ter consciência que é fundamental a gente se preparar para o processo de envelhecimento. E mesmo se você tem um familiar, um conhecido que tem algum quadro demencial, as medidas de controle de fatores de risco de doença cardiovascular também são importantes para a melhora de função cognitiva, o colesterol, o diabetes, a pressão arterial, a perda de peso, o controle do peso, né? Reduzir a obesidade é super importante. Tem um estudo do nosso amigo do Breno Barbosa, que ele mostrou que a carga alostérica, que seria a quantidade de fatores de risco cardiovasculares, aumenta o risco de demência. E a prática de atividade física e alimentação saudável, não só evitando muita gordura, condimento, ultraprocessados, alimentos com alto índice glicêmico, são muito prejudiciais para a função cognitiva. Então, esse conhecimento, essa orientação, esse autocuidado é fundamental
para que você tenha uma vida com autonomia, com dignidade e principalmente com qualidade de vida. Para finalizar, queria passar a seguinte mensagem. Pessoal, demência faz parte dos problemas de saúde relacionados a estilo de vida. Problemas de estilo de vida podem favorecer a demência. O que isso significa? Significa que nós temos que ter um bom padrão, um bom estilo de vida. Então, por favor, trabalhem bastante, porque trabalhar bastante usa o cérebro. Isso é muito bom. No trabalho, existe interação social, o que é muito bom. Né? Fora isso, trabalho nos faz nos sentir útil. Nós conhecemos várias pessoas que depois que aposentaram, começaram a ter declínio cognitivo. Então, a nossa orientação dentro do possível, trabalhem. Claro, não precisa ser o trabalho de vocês. Vocês podem aposentar e continuar trabalhando de uma outra maneira, lógico. Então, a orientação trabalhem bastante, façam bastante exercício físico, tenham bastante interação social. A interação social é muito importante para o funcionamento do cérebro. Tenham bastante interação familiar. Cuidem das suas famílias. É o que nós temos de importante. Cuidem, cada um deve cuidar muito bem da sua família, ter uma boa interação com a família, com os amigos, tá? Em outras palavras, os objetivos da nossa vida: trabalhar, ter uma boa família, ter bons amigos e usar o nosso cérebro para conhecer mais coisas e estudar. E ter férias também, tá bom? E de vez em quando ter férias. Que lazer. E só para reforçar essa importância, hoje em dia a gente tem em torno de 50 milhões de pessoas no mundo com diagnóstico de demência. E a perspectiva é que até 2050 isso triplique e a gente chegue a 150 milhões de pessoas com demência. Então, a probabilidade da gente desenvolver ou de ter alguém próximo que tenha é grande, e devido a esse risco que é real e muito próximo da gente pelos próximos anos, até com o envelhecimento da população, devido à nossa melhora da qualidade de vida, é mais um fator de alerta para a necessidade da gente se cuidar. E queria agradecer a oportunidade, né? Foi um prazer, eu não fugi desse momento, pelo contrário, eu estava esperando ter um momento apropriado. Um momento apropriado, tá bom. E foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Edson, obrigado, Renê, obrigado a você que ficou até o fim do nosso episódio, Médicos Hands-on, ligando a medicina de ponta com você, e é tão de ponta que nós não demos nenhum soro mágico aqui para evitar a demência. Muito bem lembrado. O P de participação do paciente, contamos com a sua participação para você se manter saudável e com poucos anos de dependência no fim da sua vida. Muito obrigado, até o próximo episódio.